Boa noite a todos nós, mais uma vez pela graça do nosso Deus. Nesse momento nós vamos abrir a palavra e vamos pensar com Deus por alguns minutos nessa noite. Seja muito bem-vindo. E se você pode, abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. O nosso versículo hoje é versículo 1. E vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua presença conosco. Obrigado, Pai, porque nós podemos deleitar na sua palavra, descansar na sua graça, na certeza que as suas misericórdias renovaram nessa manhã em nosso benefício, em nossas vidas. Te agradecemos pela obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Espírito Santo, enche nossos corações, fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Ok. Romanos capítulo 8, é interessante o versículo 1, que muitos de nós conhecemos de cor, né? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Interessante para nós considerarmos nessa noite esse versículo, né? E fazer com que ele chegue até os nossos corações e permita que o Espírito Santo faça dele rema em nossas vidas, que ele seja prático nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Sabe, amados irmãos, muitos de nós, como filhos de Deus, talvez por não discernir ou por não entender ou não perceber, né, o valor da obra que Jesus consumou no Calvário, vivem debaixo de culpa, de condenação, vivem se punindo. A autopunição é terrível em nossas vidas, como filhos de Deus. Em nossas vidas, a autopunição é terrível. E nós precisamos nos policiar espiritualmente, para que não ficamos nos punindo por causa de atitudes que nós tivemos no passado, ou fracassos ou derrotas que nós, infelizmente, tivemos em nossas vidas. Não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a esses momentos difíceis aqui na Terra. E nós precisamos alimentar nosso coração com a palavra de Deus. Alimentar a nossa fé com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos garante que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, amados irmãos, a profundidade da fé de um filho de Deus está na capacidade de receber, de aceitar o perdão no meio da sua mais profunda derrota, ou do seu mais profundo fracasso. Na capacidade de receber, de aceitar, de falar assim, olha, eu permito que o sangue de Cristo purifique a minha consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quando nós permitimos que o sangue de Cristo purifique e lave a nossa consciência de obras mortas, nós não vamos nos punir, nós não vamos viver debaixo de condenação. Sabe, amados irmãos, um interessante contexto aqui, que Paulo era um homem de fé, um homem como nós, nessa noite. Fala, não, Paulo foi o profeta, Paulo foi o apóstolo, Paulo foi o apóstolo dos gentios, ele que escreveu as cartas, era um homem espiritual. Sim, era um homem espiritual. Como nós também somos homens e mulheres espirituais nessa noite. Paulo diz no capítulo 7, versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Mas isso é Paulo. Ele falando que ele não faz o que ele quer fazer.
Mas sim o que ele detesta. Ele continua. Ora, versículo 16. Se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Olha, ele quer fazer o bem, a carne quer, ele quer fazer, mas a carne o impede de executar o bem. E Paulo, ele chega a uma conclusão no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? E aqui está, ou aqui estão os dois versículos mais lindos da palavra de Deus. Depois que Paulo fala, desventurado homem que sou, quem poderá me livrar deste corpo de morte? Ele fala no versículo 25 e no capítulo 8, versículo 1. No capítulo 7, versículo 25, ele fala, graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uau! Olha que maravilha de versículos. Miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo de morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Uau! O sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas, como está escrito em Hebreus 9, versículo 14. No momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo pela fé, nós começamos um relacionamento com Deus. No momento que nós aceitamos o perdão definitivo de Deus, mediante a obra consumada por Jesus, ali iniciou um relacionamento profundo entre você, eu e Deus. Quando nós nascemos de novo. Você e Deus. Eu e Deus. Ai, ai. Você pode se perdoar. Porque Jesus te perdoou eternamente. Uma das maneiras de nós ficarmos punindo a nós mesmos é esquecendo do valor e da grandeza da obra que Jesus fez no Calvário. E ficando nos martirizando emocionalmente aqui. E muitos de nós, como filhos de Deus, uma das maneiras de ficar nos punindo é isolar de tudo e de todos. Porque nós não perdoamos a nós mesmos. Você olha para a sua vida hoje e olha para o seu passado, para as derrotas, os fracassos, ou neste momento você está passando por uma profunda derrota em sua vida, seja em qualquer área da sua vida, seja financeira, seja no casamento, seja com os filhos, seja no trabalho, e você não está conseguindo administrar esse fracasso, essa derrota, e começa a se punir, começa a ficar na
suas emoções cheias, tentando de todo jeito trazer um alívio que já foi trazido por meio de Jesus Cristo no Calvário. Por isso, Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, leve cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Quando o inimigo lança um dardo para que fazer você ficar debaixo de punição, debaixo de culpa, você precisa se proteger com a palavra de Deus. E falar para o inimigo, agora, pois, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E eu estou em Cristo Jesus. Não vou ficar debaixo de condenação. Leve diante de Deus todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. E descansa, cante louvores, exalta o Senhor. Essa é uma forma de nós resistirmos os ataques do inimigo nos momentos de derrotas, fracassos, em qualquer momento das nossas vidas. Não se isole, não se afaste das pessoas. No trabalho, em casa, a comunicação é a chave de qualquer relacionamento. Comunique primeiro com Deus e você vai entender que a graça de Deus está disponível para te restaurar neste momento da sua vida a comunhão com Deus e fazer você andar em novidade de vida. Você e eu, nós não merecemos. A misericórdia é Deus não me dando o que eu mereço. Às vezes eu mereço a punição, mas a misericórdia eu dou nessa manhã me dá graça e sobre graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Toda a nossa dívida com relação ao pecado foi cancelada. Quando Jesus gritou ali na cruz, né, está consumado, no grego a palavra tetelestai, que significa a nossa quitada. Foi pago um preço pela nossa dívida com relação ao pecado. Quando o judeu, né, ele fazia algo errado naquela época, né, de Cristo, quando o judeu fazia algo errado, que era contra a lei, ele era condenado, ele tinha uma ficha, e era relatado o problema, a infração daquele judeu, e a condenação dele ali, vamos supor, 1 ano, 2 anos, ou tantos, né, valor em dinheiro, né, era colocado ali, e era uma lista, né, que era colocada todas as condenações daquele judeu. No momento que ele ia pagando, né, cada uma, até concluir, quando ele terminar de pagar, o último juiz colocava um carimbo, tetelestai. Ele estava dizendo, a dívida daquela pessoa foi quitada, foi paga. A nossa dívida era uma folha imensurável, imensa, cheia de condenação por causa dos nossos erros. Como Paulo disse, eu faço o que não quero, isso eu faço, mas não faço eu por mim mesmo, mas minha carne, porque habita o pecado. Nós estávamos sujeitos à condenação eterna. A nossa ficha era grande. E no momento que Jesus gritou, tetelestai, está consumado, toda essa dívida foi lançada, toda a nossa dívida foi lançada na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus. Ele quitou a nossa dívida, e o preço não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas sim o seu precioso sangue, derramado uma única vez por toda a eternidade. Aí nós vemos Colossenses. Abre comigo em Colossenses, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, está escrito: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial,
removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Toda a nossa dívida foi cravada na cruz do Calvário. O preço foi pago. Tetelestai, está consumado, perdoado eternamente. Não há mais condenação. Então, amados irmãos, a pergunta para nós hoje é: por que muitas vezes nós ficamos nos punindo por causa de culpa, por causa dos erros e dos fracassos que cometemos? Precisamos olhar para a cruz e permitir que o sangue de Cristo purifique a nossa consciência de obras mortas. Fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26. Justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. Em Romanos 5, fomos justificados. Pela graça fomos justificados. Pela fé fomos justificados. Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Hoje nós podemos ter essa paz que excede todo entendimento, levando cativo todos os pensamentos que não são de Deus a Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas seja tudo conhecido diante de Deus através das petições e orações. E a paz que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Perdoados, não há mais condenação. A nossa dívida foi quitada. E quando nós erramos, nós corremos para a cruz, nós confessamos e o sangue de Cristo nos purifica. Aqui na terra, e nós somos restaurados a nossa comunhão com Deus. Nós temos a garantia de vida eterna com Deus. Nós temos, sabe, as primícias da bondade de Deus disponível por nós por meio da obra do Calvário. Andemos hoje em novidade de vida. Você pode, eu posso, nós podemos andar em novidade de vida hoje, como se nunca tivéssemos pecado, como se nunca tivéssemos fracassados, como se nunca tivéssemos sido derrotados. Podemos andar em novidade de vida hoje, de cabeça erguida, para frente e sempre. Isto é sobrenatural. Isto é aplicação da obra consumada. Isto é de Deus. Não há mais condenação. Perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Não há mais culpa. Miqueias, capítulo 7, versículo 18, né? Nossos pecados estão nas profundezas do mar, por causa das muitas misericórdias do Senhor, que nos amou e nos deu eterna salvação mediante a graça. Nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com ele, pela graça fomos salvos, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2, porque no versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, nos deu vida. Nós temos vida e vida eterna com Deus, hoje agora, perdoados por toda a eternidade. Podemos andar hoje de cabeça erguida, como se nunca tivéssemos pecado, por causa da obra consumada por Jesus Cristo no Calvário. Uau! Isso é fantástico, não é? Salmo 102, 103. Como diz do Oriente e do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Isaías, capítulo 1. Versículo 18. Vinde, diz o Senhor, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde, pois, arrazoemos significa, vinde, alegue as suas razões. Alegue, vinde você que está se punindo, vinde você que está cheio de culpa, de condenação, você que já é nascido de novo. Deus está dizendo, vinde, e arrazoemos, vinde, alegue as suas razões, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve.
Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vinde, diz o Senhor, perdoados, esquecidos, e se foram para sempre. Não há mais condenação, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Perdoados. Então, amado, amada, não viva se punindo. Não vive isolado. Busque ter comunhão com outros irmãos. Busque ter comunhão com Deus. Na mais profunda derrota, você pode desfrutar do perdão eterno de Deus por meio de Jesus Cristo no Calvário. Perdoado, esquecido. Levante a cabeça, é hora de correr a corrida da fé. É hora de, ter uma capacidade sobrenatural de aceitar o perdão consumado por Jesus no Calvário. Você está perdoado, nós somos perdoados. Nós não merecemos, podemos andar hoje em novidade de vida, podemos andar hoje ser uma bênção na mão de Deus, porque o nosso fracasso não pode impedir Deus de nos usar hoje para a sua glória, porque a obra está consumada. Jesus consumou a obra no Calvário, perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Temos livre acesso ao trono da graça, podemos chegar sem nenhum impedimento por meio do nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, que morreu a nossa morte, que foi o nosso substituto, que pagou um preço alto pelas nossas vidas, que nos deu livre acesso ao trono da graça. Então não viva debaixo de punição, viva debaixo do perdão eterno de Deus, mediante a obra consumada por Jesus no Calvário. Isto é viver intensamente com Deus, é a praticidade da vida cristã. Isto é voar com Deus e deleitar na graça de Deus. As misericórdias do Senhor renovaram nessa manhã e renovarão cada manhã das nossas vidas. Cada manhã, que privilégio que nós temos. Grande é a sua misericórdia. Aleluia. Não se puna, porque Deus puniu Jesus no seu lugar. E ele morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, aos céus, e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Não viva debaixo de punição, de condenação. Paulo disse, miserável homem que sou, quando eu quero fazer o bem, faço o mal. Mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Se você ainda não é nascido de novo, se você ainda não tem a certeza da sua salvação, o momento é agora. Não deixe para amanhã. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus veio aqui para morrer na cruz. Ele disse, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. Em João 10, 18. Em João 12, 27, Jesus diz, com este propósito, eu vim para esta hora. Ele morreu a nossa morte na cruz. Ele quitou a nossa dívida com relação ao pecado. Nos perdoou, a dívida foi quitada. Fomos perdoados eternamente. E você só precisa crer nessa obra que Jesus fez. Falar assim, eu quero essa vida de Jesus na minha vida. Ele te fará uma nova pessoa. E te dará um novo começo, uma nova esperança. Se você gostaria de ter essa vida, Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você gostaria de ter essa certeza, ore comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E um dia, muito em breve, voltará para me buscar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador. Creio, ó Pai, na obra que o Senhor fez na cruz por mim. Me dê, ó Senhor, uma nova vida, um novo começo, uma nova esperança.
Em teu nome, Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. 1 João capítulo 5, versículo 11-13, fala que você tem a vida eterna. Então, se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou, sabe, comunicando com um de nós aqui. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Lembre sempre, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viva plenamente a obra consumada. O Evangelho de Jesus Cristo, a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Não permita lugar na sua mente, nas suas emoções, na sua consciência, na sua memória de obras mortas, que traz culpa, condenação, sabe? Permita que o sangue de Cristo purifique a sua consciência, a sua memória de obras mortas. Coloque em prática a obra consumada. Foi pago um preço, e esse preço foi alto. Foi o sangue de Jesus derramado na cruz, uma única vez por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.